Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Após décadas de conflitos armados no país, assinado o acordo de paz entre os líderes da Frelimo e da Renamo. Há mais um navio no Mediterrâneo à espera de atracar. O braço de ferro entre Itália e União Europeia continua. O uso de véu islâmico proibido na Holanda em zonas públicas. As ruas são exceção. E para ver no fim do jornal, vaga de calor na Groenlândia faz com que o gelo derreta a níveis recorde. Em Moçambique foi assinado finalmente o acordo de paz entre os líderes da Frelimo e da Renamo. Foram vários os abraços e sorrisos trocados na Gorongosa entre o presidente moçambicano e o líder da oposição. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e Ossufo Momad, o líder do principal partido da oposição, a Renamo, sentaram-se esta quinta-feira à mesma mesa e assinaram um novo acordo de paz com o objetivo de colocar um ponto final permanente nas hostilidades armadas no país. O acordo prevê o desarmamento e a integração do braço armado da Renamo na sociedade moçambicana, inclusive na polícia. A partir de hoje, abre-se uma nova era na história do nosso país, onde nenhum moçambicano ou grupo de moçambicanos deve utilizar a violência armada como meio de solucionar diferenças políticas ou de opinião. Nyusi e Momad deixaram bem expresso na cerimónia o que esperam agora de Moçambique. Perdemos concidadãos e concedimos sacrifícios de ambas partes, mas conseguimos identificar o que nos une como moçambicanos, a paz e a reconciliação nacional. Moçambique foi palco durante décadas de um conflito armado entre a Frelimo, o partido no governo desde a independência, e a Renamo, a principal força da oposição. Após um primeiro acordo de paz há 27 anos e outro há 5 após diferentes eleitorais, Moçambique espera agora que as águas turbulentas se acalmem de vez para todos os moçambicanos. Nem um dia depois do desembarque dos migrantes do Gregoretti em terras italianas, Salvini já tem um outro navio à vista. À espera de autorização para atracar, o Alan Kurdi, com dezenas de migrantes a bordo, foi proibido de navegar em águas italianas. Dezenas de migrantes resgatados ao largo da costa líbia pelo navio humanitário Alan Kurdi aguardam um porto seguro. Para a organização não-governamental alemã CI, que opera a embarcação, é o ponto de partida para mais um braço de ferro com o ministro italiano do Interior. Matteo Salvini assinou uma ordem a proibir a entrada do navio em águas italianas. Não precisamos necessariamente de ter uma luta pessoal com Matteo Salvini. Para nós é importante salvar as pessoas em segurança porque têm o direito. Vamos dirigir-nos de qualquer forma a Lampedusa porque é o porto seguro mais próximo. Depois aguardaremos por instruções adicionais dos Centros de Coordenação de Resgate Marítimo. O prenúncio de um novo foco de tensão depois do impasse vivido pelos migrantes a bordo do navio Gregoretti. Salvini não autorizou qualquer saída da embarcação retida no porto de Augusta, na Sicília, até que existisse um acordo ao nível da União Europeia para a distribuição das pessoas. Mais uma ONG e mais uma interdição de entrada em águas territoriais italianas. Desta vez foi assinada pelo Ministro do Interior, Matteo Salvini, em conjunto com os Ministros da Defesa e dos Transportes. Um caso que parece idêntico ao do navio Gregoretti, com uma longa espera para perceber que Estados-membros vão receber parte dos migrantes. Entretanto, a tripulação do Alan Kurdi diz que existe a intenção de aguardar por um acordo e de não forçar a interdição para entrar em águas italianas imposta pelo Ministro do Interior. Ficamos agora a conhecer um campo de refugiados na Bósnia. É um dos centros de acolhimento a migrantes mais recentes do mundo. Euronews esteve lá. Há denúncias de falta de condições e falta de futuro. O campo de refugiados de Vučjak, na Bósnia e Herzegovina, foi criado por pressão dos habitantes de Bijak, a cidade bósnia mais próxima. Foi criado em junho e já faz soar os alarmes sobre a falta de condições. Já lhe chamam a selva.
Não tínhamos outras opções. Para onde é que íamos? Se tentarmos ir para a Croácia, impedem-nos. Se formos para Biak, param-nos. Na selva não há mercado, não temos eletricidade, por isso é a vida no campo. É muito difícil. São já 500 homens que aqui vivem, querem seguir para o norte da Europa e acusam as autoridades croatas e bósnias de lhes travar o caminho, por vezes com violência. Tiraram-me o telemóvel, dinheiro e bateram-me. Murros, pancadas e pauladas. Não há reação oficial a estas acusações. O campo fica a 10 quilómetros da fronteira com a Croácia, uma fronteira externa da União Europeia. A região montanhosa que divide os dois países está a ser fortemente patrulhada. Para Natasha Berthaud, porta-voz da Comissão Europeia, este é um trabalho que não se pode esgotar do lado da União Europeia. É preciso, diz, trabalhar com países terceiros, os parceiros nos países Balcãs Ocidentais como a Bósnia e Herzegovina e apoiá-los na gestão da fronteira. Um imã chama para a oração na mesquita improvisada. Bastaram 6 semanas para construir esta estrutura. Uma das coisas mais difíceis para os homens que vivem neste campo é simplesmente não saberem quando é que vão poder sair. A polícia bloqueia a única estrada de acesso ao campo e, enquanto isso acontecer, estão presos. A Cruz Vermelha local faz a gestão do campo, garante 2 refeições por dia, mas reconhece que há muito por fazer. As condições para eles não são boas, mas estamos a tentar todos os dias torná-las o melhor possível. Nesta região, junto à fronteira bósnia com a Croácia, há mais 3 campos de refugiados que não têm, por exemplo, cuidados médicos. São assistidos na cidade de Biak, onde as pessoas se mobilizam para os expulsar. Deixam um rastro de lixo por onde passam. São muito criminosos. Isso é um grande problema. Não está certo. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, na zona de Biak estão cerca de 8.000 refugiados, quase todos acantonados em campos, com muito poucas condições. Uma estadia sem fim à vista. No Reino Unido, o novo primeiro-ministro continua a preparar a saída da União Europeia. Depois de uma digressão pelos vários países que compõem o reino de Isabel II, Boris Johnson prometeu mais dinheiro para minimizar o esperado impacto negativo de um Brexit sem acordo. Mais 2.300.000 euros para enfrentar o impacto de um Brexit sem acordo. Após uma digressão pelos países que compõem com a Inglaterra o Reino Unido, Boris Johnson decidiu reforçar o financiamento para tentar amenizar os danos causados por um cada vez mais ameaçador divórcio sem acordo com a União Europeia. Os milhões extra alocados pelo novo primeiro-ministro destinam-se a contratar mais agentes fronteiriços e para a melhoria das infraestruturas de transporte e dos portos, procurando assim antever formas de minimizar a esperada congestão de trânsito provocada pelos atrasos nas fronteiras. O dinheiro também prevê ajudar a reforçar o armazenamento de medicamentos e ainda um programa nacional para ajudar empresários afetados pelo Brexit sem acordo. Uma ameaça agora recorrente de Boris Johnson em jeito de pressão a Bruxelas. John McDonnell, o ministro sombra das Finanças, um género de supervisor da oposição, considera este reforço financeiro do governo um terrível desperdício de dinheiro dos contribuintes. A menos de 3 meses do prazo final de 31 de outubro e após uma digressão do primeiro-ministro pelo Reino Unido, o governo está ainda a tentar perceber como poderá concretizar o Brexit. Dos primeiros ministros da Escócia e do País de Gales, o executivo ouviu queixas de terem recebido poucos detalhes sobre a saída e estão por isso muito preocupados. Entrou hoje em vigor na Holanda a proibição do uso de burca integral em áreas públicas como escolas, transportes do Estado e edifícios governamentais. Nas ruas, a utilização dos véus islâmicos continua a ser permitida. A polícia admite que o cumprimento da medida não será uma prioridade para as autoridades. Entrou esta quinta-feira em vigor na Holanda a lei que proíbe a circulação de pessoas de cara coberta em espaços públicos. A lei foi pensada nas burcas e nos niqabs, os véus islâmicos mais conservadores, mas depois foi alargada a máscaras de ski, balaclavas ou capacetes integrais.
A legislação, posta na ordem do dia por Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade de extrema-direita, suscitou vários protestos. Os véus são proibidos nos transportes públicos, escolas ou hospitais. Mas a polícia já veio dizer que não tem como prioridade a fiscalização da aplicação desta lei. Mas as autoridades não escondem o desconforto por, pela letra da lei, terem de obrigar uma mulher a retirar o véu antes de entrar numa esquadra de polícia, mesmo que venha a apresentar queixa. Sem a polícia, o porta-voz da Rede Pública de Transportes veio já dizer que é impossível aplicar a lei. Até ordem em contrário, a legislação está em vigor, mas na gaveta. O gelo da Groenlândia está a derreter a níveis nunca antes vistos. A zona do Ártico está sob uma vaga de calor. Os especialistas deixam um alerta para possíveis consequências para todo o mundo. A vaga de calor que afetou o centro da Europa na semana passada chegou à Groenlândia e com efeitos devastadores. Só no último dia de julho, a região autónoma da Dinamarca perdeu 10 mil milhões de toneladas de gelo. O derretimento da superfície atingiu 56% da área e afetou mesmo as zonas mais altas da ilha. O problema arrasta-se já desde a primavera, com temperaturas consistentemente acima da média. Andrew Friedman, editor do Washington Post para as áreas do ambiente e da ciência, avisa que estas crises ambientais vão aumentar. Pensava-se que depois da crise de 2012, este tipo de eventos apenas ocorresse na Groenlândia a cada 150 anos. No entanto, como é óbvio, aconteceu em 2012 e está a passar-se novamente agora. Portanto, é algo cada vez mais frequente. Os problemas atuais na Groenlândia são um reflexo das alterações climáticas e uma má notícia para todo o mundo. Em causa está a subida do nível do mar, que pode colocar em risco a vida a milhões de pessoas em zonas costeiras. É tudo neste Euronews Noite. Fique desse lado. Até já.